Fala Diário, terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Eu fiz uma caminhada pela manhã para poder espairecer mentalmente, porque algumas notícias que nós lemos realmente são chocantes. E aí eu paro para poder fazer minha reflexão baseado no que acontece diariamente no Brasil, ao redor do mundo, né? A questão da criminalidade, né? O quanto as pessoas em regiões periféricas sofrem, né? A gente vê o sertão do Nordeste, quanta fome, quanta miséria, e o que está acontecendo lá em Cabul, capital do Afeganistão. As imagens são chocantes, as pessoas desesperadas para sair do local. E a gente fica com nó na garganta, né? De ver e não poder fazer nada. E muita gente não entende o que está acontecendo. O Talibã é um grupo extremista que, na época em que Osama Bin Laden, né, suposto ataque terrorista do 11 de setembro ali em 2001, criado, né, por Osama Bin Laden, fez com que os Estados Unidos fossem atrás de Osama e, segundo as informações midiáticas, o Talibã, esse grupo extremista, é quem dava apoio para o Osama Bin Laden. E aí os Estados Unidos, para usar repressão, mandou um exército para o Afeganistão na época, em 2001, atrás do Osama Bin Laden e também para reprimir esse grupo extremista do Talibã. De 2001 até 2021, nós estamos falando aí de 20 anos, há 20 anos os Estados Unidos mantêm o seu exército lá no Afeganistão. Isso significa que é muito dinheiro, é muito dinheiro gasto com soldado. E aí os Estados Unidos acabam entrando em guerra que não é dele, né? E aí cria-se uma tensão total ao redor do mundo. E agora o governo Biden está retirando o exército americano de lá do Afeganistão. Por quê? Porque 70%, abre aspas, né? 70% da população não concorda e não aprova manter. Até porque o custo é muito alto, né? Eu estava vendo ali numa matéria, o custo chega a ser a 3 trilhões de dólares, é muita grana. Então o governo Biden está tirando toda a tropa americana do Afeganistão. O que aconteceu com a saída da tropa americana? O Talibã, que é esse grupo extremista, ganha força, porque à medida que você tira soldado, eles têm muitos soldados que eles prepararam ao longo de 20 anos, eles retomam o país. Inclusive o governo, que era um governo aliado aos americanos, o presidente caiu fora de lá. Pegou dinheiro e se mandou. E aí quem sofre é a população, né, de lá, e muito. E aí a ONU entra, enfim, aí é uma baderna que acontece lá. Igual a gente está vendo aí as imagens na internet, na própria televisão, mostrando as pessoas desesperadas querendo sair do local. Quando acontece um evento magnânimo, né, de uma magnitude como essa, de desespero da população, como aconteceu na época da Covid, e aí é manifesto isso através de imagens para o mundo, antigamente pelas grandes mídias, televisivas e hoje pela internet, você fala, meu Deus, que mundo é esse, né? Então, às vezes, vivemos em um mundo em que a gente para e reflete. Vale a pena viver? Né? Por tanta coisa que a gente analisa, e são fragmentos de decisões passadas. Às vezes tomamos decisão baseado no que a gente está vendo aí, que são decisões governamentais para a nossa vida. Eu tomo como exemplo para a minha vida. Às vezes eu tomo decisão hoje que ela parece, aparentemente é certa, mas amanhã ela me prejudica. Várias decisões nós tomamos ao longo da nossa jornada que aparentemente nos é certa, principalmente quando somos jovens. Temos aquele gás, aquele ímpeto de ir fazer acontecer e que reflete mais tarde nas nossas vidas. Então, algumas decisões que eu tomei na minha infância, mesmo inconsciente, porque quando você é criança você não tem consciência das decisões, elas se refletem ao longo de toda a sua jornada de vida, de toda a tua existência. Decisões que eu tomei quando eu tinha 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, 15, 16 e 17, eu me lembro, se refletem hoje, aos 36, 37, 38, 39, 40 anos.
E são decisões que na época as escolhas eram ou isso, não tem outro caminho. E te levam a um mapeamento mecânico de atitudes, de comportamentais, que gera um hábito, e esse hábito desencadeia outros hábitos, e as consequências desses hábitos, bons ou ruins, você sente lá na frente anos depois. Então não tem nenhuma atitude que nós podemos hoje tomar na vida que não vá ou nos beneficiar ou nos prejudicar lá na frente. Não tem como. Nenhuma atitude humana, nenhum comportamento humano, nenhum hábito humano é neutro. Ele pode ser bom ou ruim para uma família, para uma população, para uma cidade, para uma nação. Que é o caso do que está acontecendo lá em Cabul, capital do Afeganistão. Uma decisão em 2001, né? Os Estados Unidos se intrometeu em algumas guerras que não era dele, né? Naquela cultura que os árabes têm, que são culturas deles, que são do povo de lá. E aí isso, né, respingou na questão do 11 de setembro, que é o atentado terrorista, que fez com que os Estados Unidos fosse atrás de quem foi quem criou esse atentado, que na verdade não foi criado pelo Osama, né? Se é que foi o Osama, que ninguém sabe. Mas digamos que tenha sido o Osama, o criador do atentado do 11 de setembro, digamos que tenha sido. Mesmo que tenha sido ele fez por algum motivo. O que o motivou a fazer esse atentado? Porque antes alguém foi lá e mexeu e cutucou, né? É tipo assim, tem ali um ninho de abelha, né? Não cutuca, porque se você cutucar, as abelhas vão vir. Então por que as abelhas vão atacar? Porque elas se sentem ameaçadas. Então sempre que nos sentimos ameaçados, como seres humanos, nós atacamos. É só você ter como base a tua família. Imagina alguém mexer com um familiar seu, com um filho seu. Qual seria a sua atitude? Talvez você nunca matou ninguém. Mas dependendo de como a pessoa mexeu com um familiar teu, você é obrigado a agir com seu instinto selvagem. Todo ser humano tem esse instinto selvagem. Na pirâmide de Maslow, Maslow fala sobre isso, né? Nós tivemos um exemplo claro do que eu estou dizendo na pandemia. As pessoas que tinham dinheiro e cargos elevados, que foram para os supermercados e compravam assim, absurdamente assim, de tudo, e queriam levar só para si. Esse ego que o ser humano tem interno, que impede ele de enxergar que ele pode ser contribuinte, que ele pode ser doador, que ele pode ajudar, que ele pode ser bom, abre aspas, né? Ou compartilhar. E essa falta de compartilhamento, esse egocentrismo, independente da cultura, da religião, da crença e principalmente dos estudos, que é o egocentrismo, faz com que sejam gerados conflitos como esse que nós estamos vivenciando na questão lá de Cabul e do Afeganistão com a retirada do exército americano do país. É isso! Seguimos as nossas vidas nesta novela chamada Mundo, aguardando os próximos capítulos. Um beijo no teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não comentou esse vídeo, comente. E aí, só para finalizar, eu lembrei agora da política brasileira, né? Porque eu estou falando de a questão política lá. No Brasil a gente vive esse mesmo caos, né? Entre dois partidos, existe uma guerra. Então existe a guerra externa, existe a guerra interna. Né? Os Estados Unidos está saindo do externo porque eles têm os internos para resolver, né? Tem outras coisas, outras prioridades do governo que ele não pode ficar alimentando uma guerra de 20 anos, então resolveu bater em retirada. Só que isso gera consequências, né? A decisão de 20 anos atrás, olha o conflito que está gerando hoje com essa retirada. A questão do Brasil é a mesma coisa, né? A decisão de um governo em 2013, 14, 15 fez com que esse governo saísse do poder e entrasse um outro governo. E agora a guerra de quem saiu contra a guerra de quem está, e quem está perde força, incitando nova guerra, e assim vai, né? E assim caminha a humanidade no e agora? Quem poderá nos defender? Que é a célebre frase do Chapolin Colorado que diga: eu, não contavam com minha astúcia. Aguardemos cenas do próximo capítulo. Beijo no coração e até o próximo vídeo.